Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a resposta e frequência do 741. O 741 ele é um amplificador operacional de uso geral com compensação interna, né? Então a técnica de compensação de Miller ela é usada para introduzir um polo dominante em baixa frequência. Especificamente, um capacitor de 30 picofarads é conectado no caminho da malha de realimentação do segundo estágio, conforme a gente pode ver aqui nessa figura. Tá? Então aqui nós vemos o capacitor CC conectado da saída para a entrada do segundo estágio, certo? Um valor estimado, tá, da frequência desse polo dominante pode ser calculado da seguinte forma. Então a gente vai usar o teorema de Miller, tá? E a capacitância efetiva devido a CC entre a base de Q16 e o terra vai ser dada por CI, que é igual a CC que multiplica 1 mais o ganho do segundo estágio. Onde, né, bom, já falamos, né, que A2 é o ganho do segundo estágio, que foi calculado pelo Cedra como sendo menos 515 volt por volt. A gente já tinha falado sobre isso antes, o Cedra obteve esse valor de menos 515, provavelmente devido a algumas aproximações que ele fez no cálculo, e eu tinha feito na aula anterior esse cálculo eu mesmo, e deu em torno de menos 500 volt por volt. Mas aqui a gente vai se ater ao valor calculado pelo Cedra para não interferir nos cálculos posteriores que vão aparecer aqui na sequência. Aplicando esse valor de ganho do segundo estágio de menos 515 volt por volt, a gente verifica que essa capacitância CI, devido à capacitância CC, tá, usando o teorema de Miller, é de 15,48 microfarads. Como essa capacitância é muito elevada, todas as demais capacitâncias entre a base de Q16 e o terra podem ser desprezadas, certo? Bom, por outro lado, a resistência total entre a base de Q16 e o terra, RT, é dada pela resistência de saída do primeiro estágio em paralelo com a resistência de entrada do segundo estágio. A resistência de saída do primeiro estágio foi calculada na aula anterior, igual a 6,7 megaohms, em paralelo com a resistência de entrada do segundo estágio, também calculada previamente, igual a 4 megaohms. Esse paralelo resulta, então, em uma resistência de 2,5 megaohms. Com base nesses valores de CI e RT, a gente pode verificar que a frequência do polo dominante, a gente pode obter por essa expressão aqui, FP, é igual a 1 sobre 2π CI vezes RT, igual a 4,1 Hz, certo? Esse procedimento que a gente acabou de fazer, ele é equivalente a utilizar essa equação aqui, ó. ΩPU' igual a 1 sobre GMR2 CFR1, sendo que esse CF ao qual se refere a expressão seria um capacitor conectado da saída, ou seja, do coletor do transistor para a base, que como a gente pode ver aqui, é a mesma posição em que está conectado o capacitor CC, tá? Ele está conectado da saída do segundo estágio para a entrada do segundo estágio. Ora, isso daqui, essa é a equação 8.58, o capítulo 8 do Cedra é o que trata sobre realimentação, certo? Então essa equação aparece no Cedra e ela é obtida a partir da análise do circuito abaixo, né, desse circuito aqui que tem esse modelo de pequenos sinais, certo? Como eu disse, isso aparece no capítulo 8 do Cedra na seção sobre compensação de frequência, tá? Então aqui ele está falando da compensação de Miller e da separação de polos, certo? Bom, aqui, passando adiante, a gente vai ver que a compensação Miller também produz como efeito a separação dos polos, o que leva os demais polos do 741 para frequências muito maiores, o que é confirmado através de análise computacional, certo? Supondo que todos os polos não dominantes sejam de alta frequência, a gente obtém, então, esse diagrama de Bode aqui, certo? Então, a gente vê aqui o ganho de malha aberta, DC do 741, que é de 107,7 dB, ou seja, aproximadamente 250 mil volt por volt. Aqui a gente vê a frequência de corte de 4,1 Hz calculada previamente e vê uma queda constante de 20 dB por década até atingir a frequência de ganho unitário em torno de 1 MHz, certo? Essa frequência de ganho unitário, também chamada de faixa de passagem de ganho unitário, ela pode ser obtida por essa expressão, né? FT, que é essa faixa de passagem de ganho unitário, é igual ao ganho DC, que multiplica a frequência de 3 dB. O ganho DC do 741 aqui tem um valor certinho dele, é 243.147, foi calculado na aula anterior.
multiplicado por 4.1 Hz, que é a frequência de 3 dB, a gente obtém 996.9 kHz, ou seja, aproximadamente 1 MHz, como sendo a frequência de corte de ganho, a frequência de ganho unitário. Então veja, se a curva de fase fosse mostrada junto aqui com o gráfico do módulo, não está aparecendo, né? Ela indicaria uma margem de fase de 90 graus. Só que essa margem de fase, na prática, não é 90, é 80 graus. E a diferença se deve ao fato de que os polos não dominantes foram desconsiderados no cálculo acima, certo? Mesmo assim, a margem de fase de 80 graus ela é suficiente para garantir uma operação estável do 741 com qualquer fator de realimentação beta. Bom, a operação estável do 741 para qualquer beta é obtida através da compensação interna, como a gente falou. E isso resulta em uma grande redução do ganho de malha aberta. Por conta disso, o 741 é considerado um amplificador supercompensado para aplicações que necessitem valores elevados de ganho. Tá? Então, acima de 1000, a gente já começa a ver que o 741 não é uma boa opção. Bom, na sequência, vamos ver o seguinte. O circuito a seguir é um modelo simplificado do 741, tá? No qual o alto ganho do segundo estágio com sua capacitância de realimentação CC é modelado por um integrador ideal. A gente vê aqui esse circuito, certo? Então, esse aqui está modelando o segundo estágio na forma de um integrador ideal com o capacitor CC, tá? Nesse modelo, o ganho do segundo estágio é considerado suficientemente alto, de modo que um terra virtual aparece em sua entrada. E por essa razão, a resistência de saída do estágio de entrada e a resistência de entrada do segundo estágio foram omitidas. Além disso, o estágio de saída é considerado um seguidor de emissor ideal, com ganho unitário, como a gente pode ver aqui, certo? Ora, a análise do modelo que está representado nesse circuito nos leva a uma função de transferência S igual a VO de S por VI de S, dada por GM1 SCC, onde GM1 é a transcondutância do primeiro estágio, conforme a gente vê aqui, tá? Aplicando, então, substituindo S por J ômega, S igual a J ômega, a gente tem o A de J ômega igual a GM1 dividido por J ômega CC, sendo que o ganho se torna unitário em ômega igual a ômega T, que é a frequência de ganho unitário. Então, se a gente substituir isso, ou seja, eu botar ganho unitário e no lugar de ômega eu usar ômega T, que é a frequência na qual o ganho fica unitário, eu posso então aplicar GM igual a 0,19 mA por volt, obtido também na aula anterior, e o valor do capacitor CC de 30 picofarads para calcular o FT a partir dessa expressão, que vai me dar um valor de 1,009 MHz, ou seja, praticamente o mesmo valor que nós obtivemos quando fizemos a análise anterior, né, que a gente viu aqui, a partir do cálculo dessa expressão que está aqui, tá? Bom, na sequência agora, vamos falar sobre outro aspecto importante, que é a taxa de variação da tensão de saída, conhecida como slew rate, certo? Então, veja, considere o circuito ao lado, esse circuito aqui, ó. Tá? Aplicando um degrau de 10 volts na entrada aqui, ou seja, um degrau de 10 volts, certo? Devido à dinâmica do amplificador, a saída não vai mudar para 10 volts instantaneamente no tempo t igual a zero. E o valor permanece, o valor dessa diferença de tensão, ele aparece aqui entre a entrada positiva e negativa, porque a saída vai ter um atraso para passar para 10 volts, tá? Por conta disso, né, o valor quase total do degrau de entrada aparece como um sinal diferencial entre os terminais de entrada positivo e negativo. Esse valor elevado na entrada faz com que o estágio de entrada seja superacionado e o modelo de pequenos sinais não se aplique, certo? Em vez disso, né, metade do estágio de entrada entra em corte e a outra metade entra em condução plena, ou seja, o par diferencial que tem na entrada do 741, né, como esse degrau de 10 volts ele aparece de golpe na entrada diferencial, vai fazer com que durante algum tempo
o lado onde está conectado ao terminal positivo conduza toda a corrente, enquanto que o outro lado do par diferencial de entrada permaneça cortado, certo? Então, no caso do SED 41, certo? Uma tensão diferencial de valor elevado na entrada fará com que Q1 e Q3 conduza toda a corrente de polarização disponível, que é 2I, enquanto Q2 e Q4 estarão no corte, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui no circuito, a gente vai ver, ó, que praticamente toda a corrente vai passar por esse lado. Q1 e Q3 vão conduzir tudo, enquanto Q2 e Q4 vão estar cortados, certo? Então, a corrente de polarização, que é, nesse caso, 2I, na verdade, dividiria I por um lado e I pelo outro, mas os 2I inteiros vão passar pelo lado de cá e nada vai passar pelo outro lado. Desculpa, vamos voltar aqui. Certo? Por outro lado, o espelho de corrente Q5, Q6 e Q7 ainda vai estar em funcionamento e Q6 terá uma corrente de coletor de 2I. Vamos voltar lá para a figura, tá? Então, esse espelho de corrente formado por esses 3 transistores aqui vão continuar em operação, certo? Então, se por aqui vai descer 2I, por aqui também vai descer 2I, certo? E esse lado aqui vai estar cortado, eu vou fazer com que venha uma corrente de 2I por aqui. Então, considerando o modelo simplificado apresentado anteriormente, certo? Modelado o segundo estágio como um integrador ideal, a gente pode obter o seguinte. Então, a gente vai considerar esse modelo aqui e vai considerar que vai vir uma corrente de 2I do segundo estágio que está modelado pelo integrador ideal, né? Lembrando que essa corrente 2I ela está sendo puxada por aqui por conta do espelho de corrente, né? A corrente de polarização do estágio inteiro, do primeiro estágio, é 2I. Em operação normal, desceria um I por aqui e outro I por aqui. Mas como os 10 volts do degrau foi aplicado de golpe na entrada, esse lado corta e esse lado conduz toda a corrente 2I. Mas como o espelho de corrente está em operação, os 2I que desce por aqui faz com que desça por aqui, então vem 2I daqui. E esse segundo estágio aqui ele está modelado como sendo um integrador ideal. Então, isso explica esse circuito que aparece aqui, tá? Então, esse 2I vem do segundo estágio, certo? Então, eu posso dizer que a tensão VO de T, certo? Que é a saída aqui, já que o terceiro estágio está modelado como um estágio de ganho unitário de forma idealizada, mas é bem próximo disso, a gente vai ter que VO de T vai ser igual a 2I de T dividido por CC, tá? E o slew rate, que a gente vai abreviar por SR, vai ser dado por 2I dividido por CC, tá? No caso do SED 41, que a corrente I, que a gente calculou algumas aulas para trás, é de 9,5 microampere e o CC é de 30 picofarad, a gente obtém um slew rate de 0,63 volts por microsegundo, tá? Deve-se notar, entretanto, que esse é um modelo muito simplificado do slew rate, ou seja, esse valor dá uma ideia para a gente de qual é o slew rate do SED 41, mas não é um modelo rigoroso que nos permita obter o cálculo do slew rate de forma exata, certo? Vamos falar sobre a relação entre a função entre a frequência de ganho unitário, certo? A banda de passagem de ganho unitário e o slew rate, certo? Então, há uma relação simples entre FT e SR, né, o slew rate, que pode ser obtida da seguinte maneira. Então, inicialmente, a gente precisa lembrar de uma aula anterior que GM1 é dado por 2 dividido por 1 sobre 4 RE, onde o RE é dado por VT sobre a corrente de polarização I. Portanto, o GM1 vai ser igual a I sobre 2VT. Por outro lado, o ômega-T, a gente viu, é igual a GM1 sobre CC. Então, a gente pode, a partir daí, pegar essa expressão para GM1, substituir aqui e obter ômega-T como sendo I sobre 2 ômega-T CC, certo? Mas o slew rate é dado por 2I sobre CC, certo? Então, veja, I sobre CC, I sobre CC. Então, a gente pode dizer que o ômega-T vai ser dado pelo slew rate dividido por 4VT.
Ou, por outro lado, eu posso dizer que o slew rate é igual a 4VT ômega t, certo? Para o 741, né, o slew rate vai ser 4 vezes 25 vezes 10 a menos 3, que é o valor de VT. Então, veja que isso aqui dá mais ou menos 0,1, né? Então, o slew rate é da ordem de 10% do ômega t, certo? Substituindo aqui o valor de ômega t de 2π vezes 10 elevado a 6, a gente obtém os mesmos 0,63 volts por microsegundo, tá? Uma forma geral para a relação entre o slew rate e ômega t para um amplificador operacional com estrutura similar ao 741 pode ser dada por SR igual a 2 sobre A vezes ômega t, onde esse A é a constante de proporcionalidade relacionando a transcondutância do primeiro estágio, GM1, com a sua corrente de polarização I, ou seja, GM1 vai ser igual a A vezes I. Para uma dada frequência angular ômega-t, um maior valor de slew rate é obtido, reduzindo-se o valor de A. Isto é, I é mantido constante e GM1 é reduzido. Tá? Essa técnica é conhecida, chamada de método de redução de GM1 para aumentar o slew rate. Certo? Bom, com isso a gente termina o conteúdo da aula de hoje, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre amplificadores operacionais CMOS. Obrigado a todos pela atenção.